Olá, meu nome é Darley Oliveira e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Workshop Online da Libras. Se você chegou nesse vídeo, você foi uma das pessoas que se cadastrou nesse, que é o maior evento online sobre o aprendizado da língua brasileira de sinais. Independente se você não sabe nada de Libras ou se você já fez algum curso, já estuda a língua de sinais há um tempo, mas não teve os resultados que esperava, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para passar de uma pessoa que não sabe nada de Libras para uma pessoa fluente em Libras da maneira mais rápida, simples e efetiva possível. Durante todo esse evento eu vou te mostrar como você é 100% capaz de aprender Libras desde que você faça isso da maneira certa. Então, se você ainda não aprendeu Libras porque você acha que não tem um jeito, não tem o dom para aprender Libras, porque você já passou da idade, porque você não estudou desde criança ou por qualquer outro motivo, eu vou te mostrar como isso em 99% dos casos não é verdade. E tudo isso sem aquelas coisas que a gente já está acostumado a ver em cursos de Libras por aí, como musiquinhas, joguinhos, exercíciozinhos, mas que não vão trazer resultado, fluência de verdade. E eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade, mas o que eu vou te passar aqui ao longo do workshop de Libras é o resultado da minha experiência pessoal aprendendo Libras e ensinando para milhares de pessoas em todo o Brasil. E se você colocar em prática tudo que eu vou te passar aqui no evento, o passo a passo, os métodos e as técnicas, você pode acabar igual a muitos dos meus alunos que depois de pouco tempo de estudos ficaram simplesmente impressionados com a habilidade e a fluência que eles conseguiram desenvolver. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, dá uma olhada no que uma das minhas alunas comentou depois de pouco tempo estudando diretamente com os meus métodos. Olha só. O método que o Darley usa é uma coisa muito natural e a gente vai aprendendo, vai assimilando as coisas naturalmente e nem nota que a gente está se desenvolvendo. Quando a gente precisa usar na prática, e é que realmente a gente sente, né? A gente vê a diferença do que era e como a coisa flui normalmente. Porque o método não é aquele que a gente fica procurando os sinais, mas é algo que já flui normalmente. Então eu fiquei muito feliz, muito contente e com resultados que antes eu não tinha, né? Um resultado de um aprendizado e um crescimento natural. Aí isso me incentivou novamente. Eu estava desanimado antes e depois eu voltei a ficar animado. Tanto é que eu passei a dar aula de Libras na igreja, entendeu? Para ver como foi a diferença. Antes eu era um estudante e triste, desanimado. Agora eu dou aula de Libras na igreja, no meu trabalho também. Então você já percebeu que o negócio aqui é sério, então fecha todas essas outras abas que estão abertas aí, Facebook, WhatsApp, Instagram, Spotify, fecha tudo e atenção total a partir de agora. Beleza? Então vamos lá. O meu nome é Darley Oliveira, como você já sabe, meu sinal na comunidade surda é esse aqui. E eu não sou filho de surdo, nem tenho parente surdos. Não tenho. Mas o meu contato com a Libras começou há mais de 12 anos atrás. E foi num momento conturbado da minha vida familiar, porque os meus pais, eles estavam em processo de separação. E eu e o meu irmão, a gente assistiu a toda aquela cena, toda aquela fase de camarote. Quem já passou por uma situação parecida sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado. E eu, criança na época, não entendi o porquê que aquilo estava acontecendo. Os meus pais, eles se separaram, eu e o meu irmão, a gente não sabia com quem ia ficar, e foi exatamente nessa época que eu tive a sorte de encontrar uma comunidade que fazia trabalhos voluntários para os surdos. E eu comecei a lidar muito com eles e a entrar nessa comunidade. A gente decidiu ficar com o nosso pai e ele nos deu todo o suporte para isso. Eu fui aprendendo direto na fonte, todos os dias em contato com os surdos, perguntando como é que dizia oi, tudo bem, fazendo as primeiras frases ali em Libras. E os meus amigos ouvintes, que eram intérpretes, eles me ensinavam as frases e eu treinava diretamente com os surdos. Só que a gente só vai até um limite. Porque eu achava que por estar lidando com os surdos e com pessoas que já eram fluentes, eu também ficaria fluente. Mas a verdade é que a fluência em Libras ela não passa por osmose. A gente não absorve a fluência de ninguém. E eu cheguei no nível intermediário. Foi aí que eu descobri essa síndrome do nível intermediário. Eu tentava fazer uma interpretação, não conseguia. Eu continuava esquecendo dos sinais, travando na frente dos surdos, e isso é muito ruim, porque você passa vergonha. Você não lembra do sinal na hora de conversar com ele e ele fica esperando você fazer o sinal.
E você não sabe. E eu continuava esquecendo, travando, não conseguia interpretar, a sinalização ainda muito travada, cheio de manias. E eu comecei a me perguntar como eu chegaria à fluência em Libras. Então me recomendaram fazer cursos e eu aceitei a recomendação. Comecei a fazer vários cursos na minha cidade, cursos presenciais, aqueles segunda, quarta e sexta, terça e quinta, fiz curso intensivo no sábado e domingo, mas a verdade é que essa metodologia, a metodologia utilizada nos cursos comuns também não me ajudaram a atingir a fluência. Eu fui para os cursos online, comecei a investir a pouca grana que eu tinha em cursos online e a verdade é que eu fiz tudo isso, mas ainda não tinha conseguido atingir a fluência em Libras. Eu ainda não conseguia fazer interpretações da Libras para o português, do português para Libras, e eu continuava esquecendo, travando na frente dos surdos, passando vergonha e não conseguindo a comunicação, né? Quando a gente não consegue a comunicação, o sinal é esse aqui, a gente não consegue conversar de fato com os surdos e isso é muito frustrante. Chegou então a época da faculdade, eu entrei no curso de letras e essa foi uma época de imenso aprendizado para mim. Eu mergulhei em métodos de estudo, aprendizagem de idiomas, e o meu tema principal de pesquisa eram focados na língua brasileira de sinais. Eu comecei a pesquisar sobre como é que você faz para aprender um segundo idioma, quando esse segundo idioma é a língua de sinais. Como é que você faz para aprender e não esquecer tantos sinais quanto existem na Libras? Como é que você faz para conseguir sinalizar o que você está pensando? Como é que você faz para não travar? Como é que você faz para interpretar de um idioma para o outro? E tudo isso eu pesquisei profundamente. Eu coloquei todos os meus esforços em aprender, de fato, a língua brasileira de sinais e dominar como um todo esse idioma. Nessa época, eu descobri métodos fantásticos, me baseando por grandes poliglotas que conseguiam falar vários idiomas e eu comecei a me questionar por que eles falam tantos idiomas e eu não estou conseguindo ter fluência em mais um. E foi nessa época em que eu desenvolvi a minha própria metodologia de ensino. Eu construí um passo a passo de estudos que em pouco tempo, colocando em prática, eu consegui aumentar exponencialmente o meu vocabulário. Eu conseguia sinalizar com os surdos sem travar mais. E teve até uma vez em que um surdo chegou para mim e disse que estava impressionado com a minha habilidade em sinalizar e perguntou o que eu tinha feito. Essa foi uma das provas que me mostrou que eu estava no caminho certo, mas ela não era suficiente. Então eu comecei a pensar, como é que eu faço para colocar esse método em prática e comprovar que ele de fato funciona? Foi então que surgiu a prova do ProLibras, no ano de 2015. Foi o ano que eu fiz, inclusive foi a última edição do exame do ProLibras. Eu fui fazer essa prova e passei nas duas fases do exame com uma das notas mais altas, mesmo sendo um dos mais jovens lá fazendo essa avaliação. E depois desse exame, a minha carreira como intérprete deslanchou. Eu comecei a trabalhar em escolas do estado, interpretando para alunos surdos, em escolas do município, pela prefeitura. Comecei a trabalhar também no ensino superior como intérprete e aos sábados ainda dava aula. Ou seja, eu já estava ganhando muito bem e poderia continuar nessa carreira porque eu já tinha ganhado reconhecimento, já estava sendo muito bem remunerado e eu gostava do que eu fazia. Mas lá no íntimo, sabe? Lá no íntimo, a gente sempre sabe quando está faltando alguma coisa. E eu descobri o que estava faltando quando eu estava interpretando para o meu aluno surdo na faculdade e naquele momento, que foi inclusive muito impactante para mim, eu estava de frente para ele e ele olhou ao redor para os colegas de classe. Eu perguntei para ele o que ele estava pensando e ele disse que tinha muita vontade de conversar com os colegas de classe dele. Mas ninguém naquela sala sabia a língua brasileira de sinais a não ser eu. E aí eu comecei a pensar, e se eu fosse surdo? Como é que eu me sentiria? Eu comecei a me colocar no lugar do meu aluno e viver num local em que ninguém sabe se comunicar comigo. Essa é uma situação muito frustrante. E eu não queria isso para mim. Mas eu já tinha um método de ensino. Por que eu não poderia levar isso para frente? Mas aquilo que o meu aluno surdo me disse ainda não tinha sido tão forte assim para me mover e me fazer tomar uma atitude. Dias depois, uma colega minha, professora de português, numa das escolas que eu trabalhava, ela chegou para mim e me perguntou, me pediu uma indicação de um curso de Libras, porque ela queria ficar fluente para conversar com os surdos que estudavam naquela escola. E eu simplesmente não tinha nenhum curso para indicar para ela porque eu já tinha feito todos os cursos da região. Eu já sabia que a metodologia utilizada naqueles cursos tradicionais não iam ajudá-la a ficar fluente e a conseguir de fato conversar com os surdos. E esse foi o momento do clique. Eu juntei aquilo que meu aluno surdo tinha me dito, que ele queria conversar com os colegas dele que não sabiam a língua de sinais,
E eu reuni com o que essa professora, colega minha, me falou. Ela queria fazer um curso para conversar com os surdos. E foi exatamente nesse ponto em que eu reuni a minha vontade de ensinar Libras, porque o que me dava tesão de verdade era ensinar a língua de sinais para outras pessoas, com a metodologia que eu tinha desenvolvido. E depois disso, eu criei o meu site, meu blog, meu canal do YouTube, minha fanpage no Facebook, meu Instagram, e eu comecei a ensinar a Libras para as pessoas utilizando a minha metodologia. E paralelo a isso, eu tinha criado um grupo e eu comecei a treinar esse grupo de pessoas de uma forma mais próxima, utilizando a minha metodologia, eu os acompanhando, ensinando o passo a passo. E o resultado que esse grupo de pessoas teve foi simplesmente incrível. Em pouco tempo de estudos, eles tinham conseguido evoluir demais. Alguns deles já tinham feito cursos de Libras e outros não tinham feito nenhum curso de Libras, não sabiam nada. E mesmo assim, os resultados foram impressionantes. Eles conseguiram muito mais fluência e habilidade do que nos cursos que eles tinham feito. E essa foi a prova final de que meu método de estudos funcionava de verdade. E agora você deve estar se perguntando que método que é esse. Mas antes de eu te explicar o passo a passo como é que o método funciona para você também aplicar nos seus estudos, eu vou te falar algo que eu demorei anos para descobrir, que é até mais importante de saber o método, que é justamente o que você não tem que fazer para estudar Libras, quais são as metodologias que não funcionam. Eu passei anos estudando, seguindo essa metodologia e fiquei travado no nível intermediário, não consegui evoluir. E eu vou te explicar isso para você. E por que eu vou te explicar isso? Para você não perder seu tempo. Você não pode mais perder tempo com metodologia que não funciona, que não vai lhe trazer resultados reais. Então eu vou te explicar quais são os métodos da... Deixa eu escrever aqui para você, ó. Quais são os métodos? Esses métodos aqui eu chamo de... os métodos da esperança, porque os alunos, os cursos tradicionais ensinam a galera desse jeito na esperança de um dia alguém ficar fluente. Mas a verdade é que a gente até aprende utilizando essa metodologia, mas não consegue fluência de verdade. Como eu disse, passei muito tempo seguindo essa metodologia e agora eu vou te explicar qual é cada um dos métodos da esperança. Eu quero que você preste bastante atenção e se você estiver estudando seguindo essa metodologia, que você adapte, substitua pela metodologia que eu vou te passar aqui no workshop. Primeiro método da esperança, vamos lá. Primeiro método da esperança é estudar seguindo listas de sinais. Listas de sinais isolados. Por exemplo, você quer aprender as cores em Libras. São ótimos sinais, muito úteis no cotidiano. Amarelo, verde, vermelho, roxo, preto, branco. Quer aprender tudo isso? Mas quando você tenta aprender esses sinais isoladamente, você está recorrendo à sua memória. Você está tentando decorar esses sinais. E a verdade é que quando você tenta aprender um sinal, para cada sinal novo que você vai aprendendo, deixa eu colocar aqui para você, ó. Para cada sinal novo que você aprende, você esquece outros 3. Sabia disso? Então não compensa você baixar um aplicativo gratuito, ir na internet, no YouTube, pesquisar vários sinais e tentando decorar esses sinais. Vai na letra A e vê todos os sinais com a letra A. Vai na letra B, todos os sinais com a letra B. Você está tentando decorar, recorrendo à memória. E você não aprende desse jeito. A longo prazo, você esquece mais do que aprende. Sabe por quê? Porque tudo isso que você está memorizando está fora de contexto. E quando está fora de contexto, o seu cérebro não entende o motivo disso. Não faz sentido e ele simplesmente vai esquecendo. Então você começa a perder muito tempo. Você passa vários meses estudando no curso e no final você sabe, oi, tudo bem? Meu nome é tal, sabe as letras e só. São poucos os sinais, então existem métodos mais eficientes. Você até consegue aprender os sinais aqui, né? Você vai absorvendo, mas a longo prazo, fluência não consegue. Segundo método da esperança, que nós vamos abordar agora, é esse aqui, ó. Parâmetros da Libras. Sabe os parâmetros? Configuração de mão, movimento, locação, ponto de articulação, orientação, expressões não manuais. E quando você não sabe nada de Libras, está começando, e você já parte daqui, dos parâmetros, meu Deus, qual que é a configuração de mão desse sinal? É para frente, para baixo, para cima? Qual que é a expressão nesse caso? Onde é que o movimento no... Fica um aprendizado muito travado. E por que eu não recomendo que você comece a aprender Libras pelos parâmetros? Porque isso aqui, ó, corresponde a gramática da Libras.
E assim como no português, nós não começamos a aprender o português pela gramática, com a Libras, embora seja o nosso segundo idioma, embora seja uma língua de sinais, o fio comum é o mesmo. Não adianta você tentar aprender pela gramática. Não vai funcionar, o seu cérebro ele vai recusar e vai demorar muito tempo estudando dessa forma para você conseguir de fato aprender e desenvolver habilidade nos seus sinais. Lembra que nós estamos falando aqui de um ótimo aproveitamento do seu tempo, para você ter mais resultados estudando da forma certa, de uma forma mais assertiva, para você sair de não fluência para fluência. Então, começar a estudar Libras pelos parâmetros vai te atrasar demais. E aqui também entra decorar estruturas de frases na Libras, frases alternativas, negativas. Tudo isso torna o seu aprendizado travado. Você vai tentar decorar a estrutura de frases, vai tentar pensar no sinal se ele é substantivo, verbo, adjetivo, o que é isso e tentar encaixar na estrutura da frase. Aí o surdo já sinalizou um monte de sinal e você, meu Deus, aí trava. Era exatamente por isso que eu travava também. Estava tentando estudar sinais isoladamente, depois pegar esses sinais e encaixar o parâmetro certo e tentar colocar na frase. Olha o tanto de tempo que eu perdi aqui. Travava, esquecia, passava vergonha e achava que o problema estava comigo. Esse é o principal problema. Achar que eu tenho dificuldade de aprendizado. Mas a culpa não é sua, é do método utilizado. Beleza? Falta mais um método da esperança, que é esse aqui, ó. Foco na sinalização. É muito comum a gente começar a estudar a língua de sinais e já querer sinalizar bem, sinalizar bonito, fazer aquela sinalização perfeita que impressiona as pessoas. Para que você entenda melhor, o foco na sinalização, ele pode já estar atrelado dentro da estrutura do curso que você está fazendo. Por exemplo, imagina que o seu professor, ou lá no seu curso, ele pede para você traduzir uma música para Libras. Aí o seu professor, sua professora lá no seu curso de Libras diz assim: pessoal, vocês traduzem essa música para Libras e vocês trazem na próxima aula que ela vai valer a nota do mês, ela vai valer a nota do curso, é a conclusão do curso. E você já tem que traduzir uma música para Libras, sendo que você sabe poucos sinais, decorados ainda. Você tem que colocar sentimento, ritmo, melodia naquela música, traduzir expressões idiomáticas, sendo que você domina pouco a língua de sinais. Não dá. Você está forçando a sinalização, sendo que você tem pouco vocabulário, você sabe poucos sinais, conhece e domina pouco a Libras. E isso é muito complicado, porque primeiramente você deve encher a sua mente com sinais, aprender, ver bastante. Por exemplo, você e eu, quando nós éramos crianças, nós passamos muito tempo vendo e ouvindo os adultos ao nosso redor. Nós estávamos absorvendo a estrutura naturalmente do idioma. E tempos depois, anos depois, a gente começou a falar. E mais uma vez, embora Libras seja uma língua de sinais, o fio comum ele é o mesmo. A gente deve passar muito tempo vendo os sinais, compreendendo, entendendo, absorvendo a estrutura naturalmente da Libras e tempos depois já vai ficar muito mais fácil sinalizar. Ou seja, quando a gente inverte a ordem e foca em compreender, vai ser muito mais fácil sinalizar, ao invés de fazer o contrário, já tentar sinalizar frases prontas, decoradas, e na hora que o surdo sinaliza de volta aí, se não consegue entendê-lo, aí você trava. Então focar na sinalização logo de início, tentar traduzir músicas, vai te atrapalhar. E o problema é que você começa a travar, não sente evolução, não consegue ainda conversar com os surdos, fica muito nervoso, nervosa, aí você começa a achar que o problema está com você. Você não consegue, não tem um jeito para Libras, que Libras é muito difícil. Mas na verdade, a culpa não é sua, tá? É da metodologia utilizada. Se você já está estudando dessa forma, utilizando essa metodologia, eu sinceramente recomendo que você substitua isso pelo método que eu vou te apresentar aqui no workshop, o passo a passo, e você vai ter muito mais resultado, muito mais habilidade e vai ser muito mais simples de atingir a fluência nível Master na Libras. Beleza? Essa é a recomendação principal. Inclusive, esse é um dos vídeos que eu mais gosto do workshop.
porque depois dele a galera nunca mais estuda errado. E agora você já deve estar curioso e curiosa para saber como o meu método de estudos funciona, para você também colocar em prática e conseguir atingir a fluência em Libras. Esse método eu chamo de método Master, e eu vou deixar esse assunto para nossa próxima aula, visto que esse vídeo aqui ele já está ficando longo demais, a gente já abordou vários assuntos logo nessa primeira aula do workshop. E por falar na nossa próxima aula, ela vai ser liberada agora, quarta-feira, às 9 horas da manhã. Eu vou enviar todos os links das aulas lá para o seu e-mail. Então fica muito atento à sua caixa de entrada, caixa de spam, lixo eletrônico, às vezes vai para lá também por engano. Então favorita o meu e-mail, salva lá nos favoritos, nos seus contatos, para você receber e não perder esse conteúdo fantástico que eu vou apresentar aqui. Na próxima aula, eu vou te explicar exatamente o passo a passo do método Master para você já colocar em prática aí nos seus estudos, beleza? Um aviso final, sei que você já está querendo fechar a aba, já está querendo sair daqui, mas espera. Aqui embaixo tem uma área de comentários. A gente está reunindo uma comunidade, uma galera muito legal aqui no Workshop Online de Libras e eu quero saber de você. Já estudava seguindo essa metodologia? Qual é a sua principal dificuldade até o momento para aprender Libras? Comenta aqui também que eu quero saber. Faz um print dessa tela ou faz uma selfie com o seu celular e posta lá no Stories do Instagram e marca o meu perfil, que é esse que está aparecendo aqui na tela. E logo abaixo você coloca essa hashtag para a gente reunir o máximo possível de pessoas aqui no evento. Foi um prazer para mim estar aqui com você. Um grande abraço do seu professor e amigo, Darley Oliveira, e eu estou te esperando quarta-feira às 9 horas da manhã na segunda aula do Workshop Online da Libras. Até lá!